Eu sou do Orlindo Bittencourt, e vocês já conhecem as duas, né? Cristiane, Vitória. E a gente vai falar sobre água dura, mol e os metais. O mol é, tipo, a gente trabalha na química com partículas e moléculas que são coisas muito pequenas. Então, a gente usa o mol para poder medir eles, porque a gente precisava de alguma coisa, para poder medir esse número de quantidade na química. Do mesmo jeito que uma dose de laranjas equivale a 12 laranjas, um mol de uma substância química equivale a 6 vezes a 10, 23 moléculas dessa substância. Um mol de rádio pesa 226 gramas, né, por mol. Ou seja, qualquer substância, esse númerozinho pequenininho embaixo é um mol da substância em gramas. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 grama, o mol do hidrogênio. Um mol de água tem 18 ml. E às vezes todo mundo pensa que as substâncias são iguais, de vários mols de cada substância, mas pode variar. Tipo, um mol de... por exemplo, um mol de água tem 18 gramas, mas um mol de açúcar tem 340 gramas de açúcar. E assim sucessivamente com essas substâncias aqui, que são exemplos de algumas substâncias. Varia a quantidade também por causa do tamanho das moléculas de acordo com a substância. A substância de açúcar, por exemplo, pode ser maior do que a de água, então torna o elemento com maior tamanho. Já passou? A água dura. Em depósitos subterrâneos, essa água pode entrar em contato com esses elementos, que é o calcário ou dolomita. E quando ela entra em contato, passa a existir nela uma quantidade, na sua composição, de íons de cálcio e de magnésio, tornando ela imprópria para poder fazer atividades domésticas, como por exemplo lavar a casa, porque a água dura não reage com sabão. A água ela reage com os cátions de cálcio e de magnésio, que são presentes na água dura, e podendo fazer, ele faz uma reação química. Essas moléculas de sabão, elas formam compostos que são muito pouco solúveis, e que elas fazem que não produzem sabão. E um modo com que a gente pode prevenir isso, ou melhorar isso, é acrescentando mais sabão na água, ao ponto de que ela volte ao tanto suficiente para poder produzir espuma, para poder lavar alguma coisa. Aí o tratamento da água dura, a gente pode ter um amolecimento, que é a adição de algumas substâncias amolecedoras, como hidróxido de sódio, carbonato de sódio, fosfato de sódio ou sulfato de alumínio. Aqui, por exemplo, a gente tem uma reação do íon de cálcio e de magnésio com o carbonato de sódio. Agora a tensão superficial. A tensão superficial às vezes a gente já deve ter visto algum bicho andando em cima da água, alguma agulha parada em cima de uma água. É tipo de uma camada plástica que fica em cima da água, e essas moléculas do interior, como a gente pode ver, elas são atraídas de todos os lados. Já as moléculas de cima, elas são atraídas só para baixo e para os lados, não tendo força puxando ela para cima. Então, ela faz a tensão superficial em cima. Vou colocar uma agulha na água. Vou colocar para mim que eu tô com a luva no modelo. Aí, se vocês quiserem ver alguém, vem. A tensão superficial faz com que a agulha vai boiar. Porque graças à tensão superficial, ele está fazendo com que a agulha fique boiando. Mas o sabão, como eu falei, ele pode reduzir a tensão superficial, quebrando essas moléculas. Agora, como eu falei, a água dura ela não produz sabão, ela não produz espuma. Então vou fazer um experimento aqui que eu vou ter duas águas normais, água normal. Eu vou colocar óxido de cálcio na água dura. Vou produzir água dura aqui. Sim, assim pode ser encontrado em alguns depósitos subterrâneos, geralmente em outros países. Aqui no Brasil não tem muita água dura. Aqui tem água dura e aqui água normal, água destilada. Agora eu vou colocar sabão nas duas, vamos ver qual que faz espuma e qual que não faz. A água normal produziu muito mais espuma do que a água dura. Só que se a gente quisesse pegar a água dura e produzir espuma o mesmo tanto que essa aqui, é só acrescentar mais sabão. Ou algumas substâncias como
substâncias amolecedoras como NaOH, hidróxido de sódio. Agora eu vou fazer água dura novamente. Um só? Uhum. Aqui tem água dura. Agora vou colocar NaOH, que é hidróxido de sódio, né? E como eu vi lá, a hidróxido de sódio é uma substância amolecedora. Então ele vai precipitar, vai descer para o fundo todo o óxido de cálcio, ele deixa em cima só a água. Vai demorar um pouco, mas ele vai fazer isso. Aquela precipitação que eu tinha falado, o óxido de cálcio ele desceu todo, porque ele precipitou com o NaOH. E aqui deixou a água não tão pura, mas está mais pura do que estava. E aqui embaixo precipitado. Agora eu vou falar dos minerais. Os minerais são rochas, essas rochas são agregados de vários minerais juntos. E são os principais formadores da crosta terrestre. E para poder extrair esses minerais de uma pedra, por exemplo, é preciso ser feitos processos físicos e os químicos. Primeiramente são os físicos, como a fragmentação, o peneiramento e a moagem. Os mineradores eles extraem os minerais das rochas e depositam todo o resto no subsolo, como a gente vê aqui nessa imagem. E isso causa uma poluição no solo muito ruim, podendo contaminar, fazer várias coisas. A hematita. A hematita, é o Fe2O3, é o mineral que porta o ferro. E o grande desafio da mineração é conseguir extrair esse ferro da hematita. E aqui já foi os processos físicos, aí vem os processos químicos, que são feitos no alto forno. E existe o coque. O coque é um carvão mineral que ele é próprio para poder fazer essa queima do carvão, poder fazer a queima e reagir com fazer o processo químico. Ele reage com oxigênio presente no alto forno e forma um monóxido de carbono. Aqui na reação, no alto forno, o coque reage com oxigênio e produz um monóxido de carbono. Aqui tem um outro processo. O carbono ele é mais atraído pelo oxigênio do que o ferro. Então ele consegue puxar o oxigênio que está presente na hematita para perto dele, e esse oxigênio vai virar gás, fazendo com que ocorra a formação do ferro gusa, que é só o ferro, tipo ferro com muito pouco carbono, um teor de 4,5% de carbono. É considerado bastante carbono para um ferro. E além das impurezas na composição. E essa reação libera o dióxido de carbono, que é o oxigênio com o carbono que evapora no ar. Para reduzirmos a hematita a ferro gusa, é necessário extrair o oxigênio da hematita. Quando o coque reage com o oxigênio presente no interior do alto forno, acontece a produção do monóxido de carbono. Em temperaturas elevadas, o monóxido de carbono reagirá com a hematita, produzindo a magnetita e o dióxido de carbono, que como é um gás, vai subir. A magnetita novamente vai reagir com o monóxido de carbono, formando óxido de ferro e dióxido de carbono, que é um gás. O óxido de ferro reage com o monóxido de carbono, produzindo ferro gusa e novamente o dióxido de carbono. Esse ferro gusa ele contém 4,5% de carbono e ele pode ser duro e quebradiço. Mas ao sair do alto forno ele pode ir para fundição, para poder fazer peças de ferro ou fazer peças de automóveis, etc. E ele pode ser misturado com outros metais, por exemplo, para poder produzir o aço, que tem um teor de carbono de menos de 2% nele, que é menor do que o ferro puro. Aqui tem os exemplos dele. Agora eu preciso passar para a apresentaçãozinha. Aqui tem o coque, que é aquele mineral, carvão mineral. Ele é jogado dentro do alto forno, junto com o ferro. Aqui tem uma roda d'água. A água vai vir aqui. A água vem, vai girar a roda d'água e vai produzir oxigênio. Vai jogar o oxigênio dentro do alto forno.
Aí ele vai ocorrer a reação a 1200, 1300 graus de temperatura. Essa água ela é depositada no fundo e sai como rejeito. E aqui sai o ferro gusa, que é aquele ferro líquido com um teor de 4 e 5% de carbono.